Ela pensou que ele havia arruinado sua vida quando foi embora. 5 anos depois, ele viu a vida que poderia ter tido, sorrindo de volta para ele. Na noite em que as luzes da cidade brilhavam nas paredes de vidro da cobertura de Henrique Barreto, ele estava sozinho, observando o skyline como se lhe pertencesse. Tudo o que ele possuía, a empresa, a reputação, o dinheiro, vinha de sua disciplina implacável, de anos se esforçando mais, exigindo mais e sentindo menos. Emoção era para os fracos, ele dizia a si mesmo, para aqueles que não conseguiam controlar seus desejos. Ele não era um deles. Ele era o homem que dava ordens, não o homem que se perdia em sentimentos. No entanto, sob aquela armadura de confiança, algo havia começado a mudar, embora ele se recusasse a ver. Começou quando Sofia entrou em sua vida, inesperada, quieta, o tipo de mulher que sorria para estranhos e olhava para as pessoas como se visse mais do que suas superfícies. Ela trabalhou para ele uma vez, apenas mais um nome na longa lista de funcionários, até que não foi mais. Havia algo desarmante em sua calma, na maneira como ela falava com ele sem medo, sem fingir. Para um homem acostumado ao controle, ela era o caos vestido de graça. Começou com pequenas coisas, a risada dela ecoando no corredor depois de uma reunião tardia, a maneira como ela desafiava suas opiniões sem hesitação, a maneira como a presença dela suavizava salas que geralmente pareciam frias e estéreis. Ele dizia a si mesmo que era temporário, uma indulgência que ele esqueceria. Não foi. Ela se tornou a única pessoa que conseguia acalmar sua mente, que o fazia parar de checar o telefone, parar de pensar em números de ações ou prazos. Quando ela lhe disse que o amava, ele não soube o que fazer com isso. Ele não acreditava em amor. Não era lógico, mensurável ou seguro. Ele tentou dizer de volta uma vez, mas as palavras ficaram presas em sua garganta como uma confissão que ele não estava pronto para fazer. Então ele fez o que sempre fazia quando algo o assustava. Enterrou. Quando Sofia lhe disse que estava grávida, foi como se o chão rachasse sob ele. Sua mente se inundou de perguntas, todas práticas, nenhuma emocional. Não foi alegria que ele sentiu, foi pânico, do tipo que arranhava as bordas de seu controle. Ele se lembrou de estar sentado em sua mesa, olhando para os números na tela, ouvindo a voz dela tremer ao dizer: "Eu vou ficar com ele." Ele não respondeu. Ele apenas a encarou, frio e silencioso, sua mente já girando com implicações. Sua reputação, a imprensa, as complicações. "Você vai ter o bebê e se arrepender", ele disse finalmente, sua voz tão calma que parecia mecânica. Os olhos dela se arregalaram, a mágoa piscando como um relâmpago, mas ele não parou. "Eu não quero fazer parte disso. Não me ligue novamente." Então ele saiu. Ele não olhou para trás, não se permitiu vê-la desmoronar. As portas do elevador se fecharam e por um momento seu peito apertou, embora ele dissesse a si mesmo que era raiva. Ele se convenceu de que ela superaria, que era melhor terminar as coisas antes que ficassem confusas. Ele disse a si mesmo que ela não era a mulher que ele pensava que era, que ela o havia armado como tantas outras teriam tentado. Era mais fácil acreditar nessa mentira do que admitir a verdade, que ele estava aterrorizado, que pela primeira vez alguém havia tocado uma parte dele que ele não podia controlar. Naquela noite ele serviu uma bebida e olhou para a cidade novamente, a mesma vista que sempre o confortou. Não funcionou. As luzes pareciam mais frias. O silêncio da cobertura parecia mais pesado.
Ele continuava ouvindo a voz dela em sua cabeça, suave e trêmula, mas forte o suficiente para permanecer. Você verá, Henrique. Um dia você entenderá. Ele bebeu até que as palavras se misturassem ao zumbido da cidade lá embaixo. Na manhã seguinte, ele acordou com uma dor de cabeça e um novo acordo para assinar, fingindo que a noite anterior não tinha acontecido. Ele disse a si mesmo que isso era força, seguir em frente sem hesitação. Enquanto isso, Sofia estava sozinha em seu apartamento, seu corpo tremendo com soluços silenciosos, sua mente girando entre descrença e medo. Ela pressionou a mão em sua barriga, sussurrando para si mesma que ficaria tudo bem, que ela não precisava dele. Parte dela queria odiá-lo, mas outra parte não conseguia. O amor não desaparece quando se quebra. Ele paira como fumaça no ar, impossível de respirar, mas difícil de esquecer. Ela arrumou uma pequena mala naquela noite, decidindo deixar a cidade. Ela não podia ficar cercada por lembretes dele, do que eles haviam sido, do que ele se recusou a ser. Ela deixou para trás tudo o que conhecia, o apartamento, o emprego, a vida que girava em torno dele, e pegou o primeiro trem para uma cidade que nunca tinha visto antes. A jornada foi tranquila, cheia de um tipo de dormência que só a dor de um coração partido pode trazer. A chuva batia na janela enquanto as luzes da cidade desapareciam atrás dela, substituídas por campos escuros e céu aberto. Ela descansou a mão em sua barriga novamente, sussurrando suavemente. Você não é um erro. Tornou-se seu mantra, sua força, sua promessa. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não permitiria que a crueldade dele definisse ela ou seu filho. De volta à cidade, Henrique se jogou no trabalho mais do que nunca. Quanto mais sucesso ele obtinha, menos ele sentia. Ele dizia a si mesmo que era assim que deveria ser: limpo, desapegado, produtivo. Mas de vez em quando ele via alguém na rua com a mesma cor de cabelo dela, ou ouvia uma risada que soava como a dela, seu peito apertava com algo que ele não conseguia nomear. Ele ignorava, enterrava e chamava de fraqueza. Ele não sabia que a vida, da qual ele havia se afastado um dia, voltaria para encontrá-lo, não como uma memória, mas como um lembrete vivo do homem que ele costumava ser e do que ele teria que se tornar para merecer o perdão, o cheiro de sal e pão. Uma nova vida em Búzios. A pequena cidade litorânea de Búzios não era nada parecida com o mundo de vidro e aço que Sofia havia deixado para trás. Aqui as manhãs começavam com cheiro de sal e pão, o som de gaivotas chamando sobre a água e o bate-papo suave de pessoas que ainda tiravam um tempo para se cumprimentar. Levou meses para ela se sentir segura, para parar de olhar por cima do ombro, como se a voz de Henrique pudesse de repente ecoar atrás dela novamente. Ela encontrou um pequeno apartamento em cima de uma padaria, o tipo de lugar com tinta, descascando, e móveis incompatíveis, mas era dela. Ela aceitou um emprego ajudando o padeiro no início, passando seus dias enrolando massa e suas noites olhando para o oceano, a mão em sua barriga crescente, imaginando em que tipo de mundo ela estava trazendo seu filho. Havia noites em que o medo quase a afogava, mas a cada manhã ela acordava determinada a seguir em frente, mesmo que seu coração ainda se sentisse fraturado. Quando Lucas nasceu, o mundo mudou de cor. Ela se lembrou da primeira vez que o segurou, de como ele era incrivelmente pequeno, seus dedos minúsculos se enrolando nos dela como uma promessa. Seus olhos, aquele mesmo azul marcante que ela nunca poderia esquecer, a fizeram doer e curar o coração ao mesmo tempo.
Por um longo tempo ela não chorou. Apenas o observou respirar, suas lágrimas secando antes de cair. Aquele foi o momento em que ela percebeu que não precisava de Henrique, não precisava de sua aprovação ou de seu dinheiro, ou mesmo de suas desculpas. Tudo o que ela precisava era daquele filho que olhava para ela como se ela fosse seu mundo inteiro. Ela o chamou de Lucas porque significava luz. E ele se tornou exatamente isso, uma razão para continuar vivendo quando todo o resto parecia perdido. Os anos que se seguiram foram difíceis, mas foram deles. Ela aprendeu a esticar cada real, a consertar coisas que quebravam, a ficar acordada até tarde terminando pedidos para o pequeno café que ela abriu na esquina da Rua das Pedras. Não era muito, mas as pessoas vinham porque ela as fazia se sentir bem-vindas. Ela derramava seu calor em cada xícara de café, cada sorriso, cada conversa. Os moradores a amavam, não apenas por sua panificação, mas por sua bondade. Eles não sabiam de seu passado e ela não lhes contava. Era mais fácil assim. A vida dela se tornou um ritmo tranquilo de manhãs com Lucas, tardes no café e noites em que se sentavam perto da janela observando o mar. Lucas cresceu rápido. Aos 5 anos, ele tinha uma mente curiosa e uma risada que enchia a sala. Ele perguntava sobre tudo. Por que o mar brilhava? Por que as estrelas só saíam à noite? Por que algumas pessoas pareciam tristes sem motivo? Às vezes, quando ele olhava para ela com aqueles penetrantes olhos azuis, ela via traços do homem que amou e sentia aquela dor familiar se agitar novamente. No entanto, não havia mais raiva, apenas uma aceitação agridoce. Ela nunca falava o nome do pai dele, embora Lucas uma vez tenha perguntado por que ele não tinha um. Ela sorriu então, afastando uma mecha de seu cabelo escuro de sua testa. Você me tem, ela disse suavemente. E isso é o suficiente. De vez em quando, o passado tentava puxá-la de volta. A capa de uma revista em um supermercado, uma manchete de notícias sobre a mais nova expansão da empresa de Henrique Barreto, ou uma entrevista onde ele estava cercado pela mesma autoridade fria que uma vez a cativou. Ela se forçava a desviar o olhar, lembrando-se de que ele pertencia a um mundo do qual ela não fazia mais parte. No entanto, à noite, quando Lucas estava dormindo, ela às vezes se pegava imaginando se Henrique alguma vez pensava nela, se ele alguma vez se perguntava o que havia acontecido com a mulher que ele havia deixado sozinha. O pensamento a assustava, porque ela não queria se importar, mas no fundo ela sabia que parte dela ainda se importava. À medida que o café ficava mais movimentado, Sofia começou a construir um pequeno círculo de amigos. Havia Laura, uma mulher animada que administrava a floricultura ao lado, e Bento, um pescador viúvo que frequentemente lhe trazia frutos do mar frescos em troca de café e histórias. Eles se tornaram sua família, pessoas que não perguntavam muito e simplesmente a aceitavam como ela era. Nos fins de semana, ela levava Lucas à praia, onde ele construía castelos de areia e corria ao longo das ondas até ficar muito cansado para ficar em pé. Ela se sentava sob um chapéu de sol, observando-o brincar, e por aquelas horas, tudo em sua vida parecia exatamente certo. Ainda assim, havia noites em que ela não conseguia dormir. Quando o vento uivava do lado de fora de sua janela e as memórias retornavam sem serem convidadas, a voz de Henrique, o som da porta se fechando, o eco de palavras que a haviam cortado profundamente. Ela dizia a si mesma que tinha superado, mas parte dela sabia que uma dor como aquela não desaparece. Ela simplesmente se acalma. Torna-se algo com o qual você vive,
algo que molda a maneira como você ama novamente. Ela havia construído um mundo de paz ao seu redor, um mundo onde seu filho estava seguro e seu coração podia respirar. No entanto, por mais que ela tentasse fechar a porta para seu passado, o destino já estava girando a chave do outro lado. Uma manhã cinzenta, enquanto caminhava com Lucas para a escola, ele puxou sua manga e apontou para um outdoor perto do porto. Ela congelou. Lá, acima do rosto sorridente de um empresário, estava um nome familiar: Empresas Lagoa. Seu estômago apertou quando ela leu as palavras anunciando a próxima expansão da empresa para Búzios. Ela forçou um sorriso por causa de Lucas, mas seu coração estava acelerado. Ela disse a si mesma que não importava, que Búzios era uma cidade grande o suficiente para que ela não cruzasse o caminho dele. No entanto, o dia todo, o pensamento a assombrou. O homem que uma vez lhe dissera que ela se arrependeria de tudo estava vindo para o mesmo lugar onde ela havia construído sua paz. Naquela noite, depois que ela fechou o café e colocou Lucas para dormir, ela ficou perto da janela, olhando para o mar escuro. Pela primeira vez em anos, ela sentiu o puxão inquietante do passado. Ela havia sobrevivido a perdê-lo uma vez, mas uma voz baixa dentro dela sussurrava que ela não tinha terminado com aquela história. Ainda não. Henrique nunca acreditou em coincidência, apenas em controle. Tudo em sua vida, cada negócio e cada sucesso, havia sido resultado de um cálculo cuidadoso. No entanto, quando sua empresa começou a prospectar locais de expansão e o nome Búzios apareceu na proposta, ele sentiu uma estranha hesitação que não conseguia explicar. Era um mercado ideal, estrategicamente posicionado, acessível e cheio de potencial para desenvolvimento. Não havia razão lógica para recusá-lo, e, no entanto, algo em seu peito apertou na primeira vez que ele disse o nome da cidade em voz alta. Ele não reconheceu conscientemente, ainda não, mas em algum lugar fundo agitou uma memória que ele havia enterrado anos atrás. Ele aprovou o projeto sem pensar duas vezes, convencendo-se de que o mal-estar era fraqueza. Essa era a coisa sobre Henrique Barreto. Ele conseguia superar qualquer coisa, exceto seu próprio coração. Ele chegou a Búzios em uma tarde de vento, seu carro preto parando em frente a um hotel modesto que dava para o oceano. A simplicidade da cidade o incomodou. Não havia arranha-céus, nem barulho de ambição, nem pessoas correndo para serem vistas. O ar cheirava a salmarinho e chuva, e tudo parecia muito quieto, muito parado. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu poderoso ali. Ele se sentiu pequeno. Naquela noite, ele tentou se distrair revisando planos de projeto, mas sua atenção divagava. Sua assistente havia arranjado um jantar para ele, um lugar próximo que os moradores aparentemente gostavam. Ele quase recusou, mas o silêncio do quarto se tornou insuportável. Então, ele decidiu ir. Ele não sabia que aquela escolha mudaria tudo. O café era menor do que ele esperava, aninhado entre uma floricultura e uma galeria de arte. Tinha iluminação suave, mesas de madeira e o cheiro de baunilha e café pairando no ar. Não pertencia ao mundo que ele conhecia, parecia muito humano, muito gentil. Ele entrou tirando a chuva de seu casaco e procurou um lugar para se sentar. O lugar estava quase cheio. Havia risadas do tipo que não era forçada e pessoas que pareciam pertencer umas às outras. Por um momento, ele as invejou sem entender por quê. Ele pediu um café e sentou-se perto da janela, sua atenção atraída por um menino na mesa mais distante. O menino estava desenhando em um guardanapo com um giz de cera vermelho, sua língua ligeiramente para fora em concentração.
O cabelo dele era escuro, suas feições delicadas, e quando ele olhou para cima, Henrique congelou. Olhos azuis. Não apenas azul, o azul dele. Ele não conseguiu se mover por um segundo. Sua respiração ficou presa em sua garganta, e seus dedos apertaram a xícara até que a porcelana quase rachou. O menino se virou, alheio, mas o olhar de Henrique permaneceu fixo nele, incapaz de compreender a dor aguda e desconhecida em seu peito. Então ele ouviu a voz dela, suave, familiar e dolorosamente real. Ela saiu de trás do balcão carregando uma bandeja, seu cabelo castanho solto, seus olhos verdes brilhando sob as luzes do café. Sofia! O mundo se inclinou. Por um momento ele pensou que era algum truque cruel da memória, que ele finalmente tinha ficado insano de tantas noites sem dormir. Mas ela era real, parada bem ali, e não tinha mudado da maneira que sua mente insistia que ela deveria ter mudado. Pelo contrário, ela estava ainda mais forte agora. Havia algo na maneira como ela se portava, mais quieta, mais inquebrável. Ela não o notou no início. Ela passou por sua mesa para servir outro cliente, sorrindo aquele mesmo sorriso pequeno e caloroso que uma vez o havia desarmado. Sua garganta estava seca. Ele havia imaginado vê-la novamente de centenas de maneiras diferentes, em uma festa, em um evento, por acaso na cidade, mas nunca aqui, nunca assim. Quando ela finalmente levantou os olhos e os olhares dele se encontraram, o mundo parou. Ele viu o reconhecimento atingi-la como uma onda, a maneira como seu corpo congelou por meio segundo antes de ela se recompor. Não havia raiva em seu rosto, nem choque, apenas uma calma fria e distante que doía mais do que se ela tivesse gritado. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras se emaranharam em sua garganta. Ela se virou para ele, sua voz firme. Estamos fechando em breve. Ela disse, embora ainda houvesse clientes por perto. Ele assentiu, mudo, percebendo que ela o queria fora. Ele saiu sem terminar o café, seu coração batendo em um ritmo que ele não sentia há anos. Lá fora, a chuva havia parado e as luzes da rua brilhavam contra o pavimento molhado. Ele ficou ali por um longo tempo, olhando para a janela do café, onde ela se movia entre as mesas, limpando-as, fingindo não o ver. O menino havia desaparecido de vista, provavelmente ido para casa, mas Henrique não conseguia afastar a imagem de sua mente. Aqueles olhos, os olhos dele. Não podia ser coincidência. Ele sentiu isso fundo dentro dele, aquela certeza silenciosa que queimou através da negação. O filho era dele. De volta ao hotel, ele não dormiu. Ele tentou se convencer de que estava enganado, que a semelhança era apenas imaginação ou culpa pregando peças. Mas então ele se lembrou do rosto dela quando ela o viu. Ela não parecia surpresa, na verdade. Era o tipo de olhar que vinha de alguém que há muito tempo havia aceitado ser ferido e superado. Ele serviu uma bebida e encarou seu reflexo no espelho, perguntando-se quando ele havia se tornado o tipo de homem que podia destruir algo bom e nem mesmo notar até que fosse tarde demais. Pela primeira vez em anos o trabalho não importava. Ele não conseguia se concentrar em números, não conseguia pensar no projeto. Tudo o que ele conseguia ver eram aqueles olhos azuis olhando para ele do rosto de um garotinho. Na manhã seguinte, ele caminhou pelas ruas sem rumo, atraído de volta ao café, como se puxado por alguma força invisível. Ele disse a si mesmo que só queria vê-la novamente, para ter certeza de que não havia imaginado, mas no fundo ele já sabia a verdade. Quando ele chegou ao café, estava fechado, uma placa manuscrita na janela dizendo: "Volto às 9".
Ele ficou ali por um longo tempo, as mãos nos bolsos, o ar frio da manhã mordendo sua pele. Para um homem que havia passado a vida comandando os outros, ele de repente não sabia o que fazer. Ele passou anos acreditando que podia se afastar de qualquer coisa, que o desapego era força. Mas, parado ali, olhando para aquele pequeno café, onde seu passado e futuro haviam colidido, Henrique Barreto sentiu algo que não sentia há muito, muito tempo: medo. Não o tipo que vinha do risco ou da perda, mas o tipo que vem de perceber que você pode nunca ser perdoado pela única coisa que você não pode desfazer. O ponto de ruptura. O reconhecimento e a verdade. Henrique não voltou ao café no dia seguinte. Ele disse a si mesmo que estava ocupado com reuniões, mas a verdade era que ele estava aterrorizado com o que poderia sentir se a visse novamente. O projeto em Búzios havia subitamente perdido todo o significado, embora ele fingisse se importar quando sua equipe apresentava números e previsões. Cada palavra entrava por um ouvido e saía pelo outro. Sua mente estava presa naquele momento em que ele olhou nos olhos do menino e viu a si mesmo olhando de volta. Naquela noite, ele dirigiu sem rumo pelas ruas tranquilas até se encontrar estacionado em frente ao café novamente. As luzes internas estavam fracas, as cadeiras empilhadas nas mesas, as janelas refletindo o brilho suave dos postes da rua. Ele ficou sentado ali por um longo tempo, apenas observando, até vê-la sair. Ela estava carregando um pequeno saco de lixo, o cabelo solto em volta dos ombros, a brisa suave puxando-o. Ela parecia cansada, mas em paz. Ela havia construído uma vida sem ele, e isso o atingiu como um soco no peito. Ele se lembrou da noite em que a abandonou, do olhar em seu rosto quando disse aquelas palavras. Tinha sido tão fácil dizê-las, tão final. Ele não tinha pensado no que isso faria com ela, não se importava na época. Naquela época, ele pensava que a emoção era uma fraqueza que atrasava as pessoas. Agora, sentado ali observando-a desaparecer na esquina, ele percebeu a verdade que ele havia passado anos evitando. Ele havia sido o mais fraco de todos. Na manhã seguinte, ele se forçou a entrar. Ele ensaiou uma dúzia de coisas para dizer, todas elas sem sentido assim que a viu. Ela olhou para cima de trás do balcão, sua expressão neutra, mas cautelosa. Café? Ela perguntou, seu tom educado, distante, como se ele fosse apenas mais um cliente. Ele assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Ela serviu sua bebida sem encontrá-lo nos olhos e a deslizou pelo balcão. Ele queria dizer o nome dela, mas ela se virou antes que ele pudesse. Ele ficou ali por uma hora, fingindo olhar para o telefone, mas sua atenção nunca a deixou. Cada pequeno movimento, cada palavra que ela trocava com os clientes, parecia um lembrete do que ele havia destruído. Quando a risada de uma criança ecoou da cozinha, seu coração parou. Lucas correu para fora segurando um prato de biscoitos, colocando-os orgulhosamente no balcão. Sofia sorriu para ele com uma ternura que Henrique não via há anos. O menino olhou para Henrique, curioso, mas sem medo. "Oi", ele disse simplesmente, antes de correr de volta para a cozinha. Henrique sentiu sua garganta apertar, emoções o agarrando por dentro. Ele queria dizer algo, pedir desculpas, explicar, mas nada parecia suficiente. Sofia quebrou o silêncio. "Você não pertence a este lugar", ela disse calmamente, ainda sem olhar para ele. Ele a encarou, culpa e desespero se misturando. "Talvez eu não pertença", ele disse finalmente, "mas eu tinha que te ver." Ela balançou a cabeça, sua voz trêmula, mas controlada. "Por que agora, Henrique, depois de todo esse tempo?" Ele não sabia como responder. A verdade era muito simples para soar crível.
Ele sentia a falta dela. Ele sentia a falta da pessoa que ela o fazia acreditar que ele poderia ser. Eu não sei, ele admitiu, sua voz baixa. Eu só precisava. Ela riu amargamente, mas não foi cruel, apenas cansada. Você precisava? Ela repetiu. Você precisava na noite em que saiu também, lembra? Você precisava se proteger, manter sua reputação limpa, e eu precisava aprender a criar um filho sozinha. Ela se virou para limpar o balcão, suas mãos tremendo ligeiramente. Henrique ficou ali em silêncio, incapaz de desviar o olhar. Sofia, ele disse depois de um momento, eu não sabia o que estava fazendo naquela época. Eu pensei... Ela o interrompeu bruscamente. Você pensou que eu estava mentindo. Você pensou que eu estava atrás do seu dinheiro. Você pensou que eu não era o suficiente para você. Não reescreva isso agora. Sua voz falhou na última palavra, e pela primeira vez ele viu a dor que havia causado não como uma memória distante, mas como algo vivo e respirando na frente dele. Ele queria dizer a ela que havia passado anos se arrependendo, que havia tentado esquecê-la e não conseguia, mas sabia que não importaria. Palavras não podiam desfazer o que ele havia feito. Ele assentiu, dando um passo para trás. Eu vou embora, ele disse calmamente. Mas eu disse o que eu disse antes. Eu só precisava te ver. Ela não respondeu. Ele se virou para ir, mas ao chegar à porta, uma pequena voz chamou atrás dele. Espere. Lucas estava parado ali, segurando um guardanapo com um desenho. Você esqueceu seu café, disse o menino, sorrindo. Henrique pegou o guardanapo em vez disso, suas mãos tremendo ligeiramente. Era um desenho simples, 3 bonecos de palito de mãos dadas, um sol acima deles. Ele não sabia por quê, mas parecia que o chão estava escorregando de debaixo dele. Obrigado, amigão. Ele conseguiu dizer, sua voz rouca. Quando ele saiu, Sofia ficou paralisada atrás do balcão. Seu coração estava acelerado, não de raiva desta vez, mas de algo que ela não queria nomear. Vê-lo havia agitado demais, memórias que ela pensou ter enterrado para sempre. Ela caminhou até a porta e virou a placa para fechado, trancando-a com os dedos trêmulos. Lá fora, Henrique sentou-se em seu carro, olhando para o guardanapo. Ele não conseguia parar de ver o rosto do menino, os mesmos olhos azuis que o haviam assombrado desde o primeiro momento. Por anos ele disse a si mesmo que não precisava de ninguém. Agora, sentado no escuro, ele percebeu que nunca esteve tão sozinho. A vida que ele havia construído parecia sem sentido comparada ao que ele acabara de ver. Uma mulher e um menino que haviam feito um lar do nada, enquanto ele, com toda a sua riqueza, não tinha nada que realmente importasse. Ele não sabia como consertar o que havia quebrado, mas pela primeira vez ele sabia que tinha que tentar. Tentativas de reconstrução. Pequenos atos de sinceridade. Henrique voltou ao café novamente na manhã seguinte, embora dissesse a si mesmo que não tinha certeza do porquê. A verdade era que ele não tinha dormido. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Sofia, sua expressão calma e ilegível, e o pequeno sorriso do menino ao lhe entregar aquele guardanapo. Ele havia olhado para aquele desenho por horas, incapaz de afastar a imagem de sua mente. Algo dentro dele havia se rachado, algo que havia estado congelado por anos. Ele queria falar com ela novamente, fazê-la entender que ele não era o mesmo homem que havia ido embora. No entanto, quando ele entrou no café, o calor do lugar o fez se sentir deslocado novamente. As pessoas riam, as canecas tilintavam e a música suave tocava ao fundo, mas no momento em que Sofia levantou os olhos e o viu, a luz em seus olhos diminuiu. Ela não gritou nem mandou ele ir embora. Ela simplesmente disse:
Mesa livre no canto. Sua polidez parecia mais fria do que a rejeição. Ele se sentou, seu peito apertando enquanto a observava se mover atrás do balcão, com graça silenciosa. Ele se perguntou quantas manhãs ela havia feito isso, quantos sorrisos ela havia dado a estranhos enquanto ele estava sentado em reuniões, fingindo que sua vida era perfeita. Quando Lucas apareceu novamente segurando uma bandeja grande demais para suas mãozinhas, Henrique não pôde deixar de sorrir. O menino parecia tão orgulhoso, tão vivo. "Bom dia", Lucas disse alegremente, colocando uma xícara de café na frente dele. "A mamãe fez este aqui." A voz de Henrique falhou ligeiramente ao responder. "Então é provavelmente o melhor café do mundo." Sofia olhou para isso, sua expressão suavizando por apenas um segundo antes de se virar. As horas se esticaram. Henrique tentou se concentrar em seu laptop, mas sua atenção continuava a se desviar para ela. Quando os últimos clientes saíram e ela começou a limpar as mesas, ele se levantou, caminhou até lá e calmamente se ofereceu para ajudar. Ela congelou no meio do movimento, um pano na mão, então disse: "Você não precisa fazer isso." Ele hesitou. "Eu sei, eu quero." Havia algo frágil em seu tom que a pegou desprevenida. Por um longo momento, ela não se moveu. Então ela suspirou e lhe entregou uma toalha. Eles trabalharam em silêncio, o ar denso com tudo o que não foi dito. Quando ele falou novamente, sua voz era baixa, quase hesitante. "Ele é um garoto ótimo." A mão dela parou por um momento e ela assentiu sem olhar para ele. "Ele é." Henrique engoliu em seco. "Ele é meu, não é?" Ela não respondeu imediatamente. O único som era o zumbido fraco da geladeira e o estrondo distante das ondas lá fora. Finalmente, ela disse calmamente: "Que diferença isso faria agora?" Ele queria dizer a ela que fazia toda a diferença no mundo, mas as palavras pareciam pesadas e merecidas. "Eu não sei", ele admitiu. "Talvez nenhuma, talvez tudo." Ela se virou para encará-lo, seus olhos duros e cansados. "Você teve sua chance, Henrique. Você fez sua escolha. Você me disse que eu me arrependeria de tê-lo, lembra?" Sua voz tremia, mas sua expressão não. "Eu não me arrependi, nem por um segundo. Mas eu me arrependi de acreditar que você poderia amar alguém mais do que a si mesmo." Ele estremeceu com isso, porque era verdade. Por anos ele havia vivido para si mesmo, cego para todo o resto. "Você está certa", ele disse suavemente. "Eu não sabia amar naquela época. Eu pensei que o amor era algo que atrapalhava." Ela o encarou por um longo tempo antes de sussurrar: "Então por que você está aqui?" Ele não tinha uma resposta perfeita. "Porque eu não consigo parar de pensar no que eu perdi." Ele disse finalmente: "Não a empresa, não a vida que eu construí, nada disso importa mais. Eu só continuo vendo você e ele e percebendo que eu me afastei da única coisa real que eu já tive." Por um breve momento, ela pareceu que poderia chorar, mas então balançou a cabeça puxando suas paredes de volta. "Não diga coisas assim. Você não pode simplesmente aparecer depois de anos e decidir que está pronto. Não é assim que funciona." Henrique assentiu lentamente, sua voz mal um sussurro. "Eu sei. Eu não estou pedindo nada. Eu só quero estar perto dele, perto de você, mesmo que eu não seja querido." Ela riu amargamente, limpando as mãos em seu avental. "Você acha isso nobre? Aparecer agora não apaga o que você fez." Ele não discutiu, ele simplesmente disse: "Não, mas talvez seja um começo." Ela olhou para ele, dividida entre a raiva e algo que ela não queria nomear. "Ele não te conhece", ela disse calmamente. "Ele nem sabe o que um pai deve ser." A voz de Henrique falhou ligeiramente ao responder: "Então, talvez eu possa aprender com ele." A sinceridade em seu tom a desarmou.
Ela abriu a boca para falar, mas parou quando Lucas saiu correndo da cozinha, rindo, enquanto acenava com um biscoito na mão. Henrique sorriu apesar da tensão, observando o menino com um calor que surpreendeu até a ele. Quando Lucas tropeçou ligeiramente, Henrique estendeu a mão instintivamente, segurando-o. O contato foi breve, mas elétrico. O menino olhou para ele, sorrindo timidamente, e disse: "Você é muito alto." Henrique riu. Acho que sou." Depois que fecharam naquela noite, Sofia ficou sozinha no café tranquilo, seu coração doendo. Ela disse a si mesma que não se importava mais, que havia superado a dor, mas vê-lo novamente havia rompido feridas que ela pensava terem cicatrizado. Ainda assim, ela não podia negar o que via em seus olhos, remorso, genuíno e cru. Ela odiava que isso a movesse. Lá fora, Henrique parou perto de seu carro, observando as luzes se apagarem uma por uma. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu como um homem no controle. Ele se sentiu como alguém que esteve perdido por muito tempo e finalmente encontrou algo pelo qual valia a pena encontrar o caminho de volta. Quando ele foi embora naquela noite, ele não sabia se ela jamais o perdoaria, mas ele sabia uma coisa com absoluta certeza: ele não desistiria novamente. Não dela, não do filho deles, Luz e Marcas. O caminho para o perdão. Henrique começou a ir ao café quase todos os dias, sempre em horários diferentes, como se tentasse não ser previsível. Sofia nunca perguntou por quê. Ela lhe servia café, mantinha distância e tentava se convencer de que a presença dele não significava nada. No entanto, ela notava coisas que não queria notar. A maneira como ele demorava, depois que todos saíam, como ele sempre pegava o mesmo assento de canto, como ele sorria quando Lucas falava com ele. Havia algo em seus olhos agora que não estava lá antes, algo que a incomodava mais do que a arrogância dele jamais incomodou. Não era charme ou confiança. Era humildade, quieta e crua, como um homem despojado de sua armadura. Às vezes ela o pegava olhando para Lucas com uma ternura que fazia seu peito doer. Ainda assim, ela se recusava a se abrandar. Ela havia reconstruído sua vida do nada, e ela não ia deixar o homem que a havia quebrado voltar para ela com alguns olhares culpados e desculpas pela metade. Uma tarde, o café estava quieto, o som da chuva batendo suavemente nas janelas. Lucas estava sentado em uma mesa perto do balcão, desenhando algo com um punhado de lápis de cor enquanto cantarolava suavemente. Henrique o observou por um momento antes de se levantar. "Você se importa se eu me sentar com ele?" ele perguntou, seu tom cauteloso, respeitoso. Sofia hesitou. Todo o instinto a mandava dizer não, mas então ela olhou para Lucas, que já estava sorrindo para Henrique e acenando para ele. Ela suspirou. "Tudo bem, apenas não o distraia." Henrique sentou-se lentamente, observando enquanto Lucas apontava para seu desenho uma imagem confusa, mas vibrante, de um homem, uma mulher e uma criança parados na frente do que parecia ser o café. "Esse sou eu e a mamãe", explicou Lucas orgulhosamente, "e essa é a nossa casa." A garganta de Henrique apertou enquanto ele olhava para a imagem, seus olhos traçando o espaço vazio onde outra figura poderia ter estado. "É lindo", ele disse suavemente. "Você é um ótimo artista." Lucas sorriu. "A mamãe diz que eu desenho o que me faz feliz." Sofia tentou se ocupar limpando o balcão, mas suas mãos tremiam. Ouvir as vozes deles juntas parecia algo que ela havia imaginado uma vez, mas nunca se permitiu sonhar novamente.
Henrique permaneceu quieto durante a maior parte da tarde, contente em ouvir a tagarelice de Lucas sobre a escola, seus amigos e seus super-heróis favoritos. Cada palavra afundou nele, como um lembrete de tudo o que ele havia perdido. Quando Lucas foi para os fundos lavar as mãos, Henrique se virou para Sofia. "Ele é incrível!" ele disse calmamente. Ela não olhou para cima. "Ele é o meu mundo inteiro." Ele hesitou antes de responder. "Ele é o meu também, mesmo que eu não mereça dizer isso." Isso a fez parar. Ela se virou para encará-lo, sua expressão ilegível. "Você não merece," ela disse simplesmente, mas sua voz havia perdido parte de sua aspereza. Nas semanas seguintes, Henrique se tornou uma presença tranquila em suas vidas. Ele ajudou a consertar uma prateleira quebrada no café sem ser perguntado, trouxe suprimentos da cidade e até entreteve Lucas quando Sofia estava muito ocupada para ficar de olho nele. As pessoas em Búzios começaram a notar o homem alto em ternos caros que parecia estranhamente deslocado, mas estranhamente em casa, no pequeno café. Sofia tentou ignorar os sussurros, mas o que mais a incomodava não era a fofoca. Era que ela estava começando a ver um homem que ela não reconhecia mais. Ele ria agora, não como antes, quando tudo era performático, mas genuinamente. Ele ouvia. Ele prestava atenção. Quando Lucas caiu e ralou o joelho em uma tarde, Henrique foi o primeiro a alcançá-lo, suas mãos tremendo enquanto ajudava o menino a se levantar. Sofia viu o pânico em seu rosto, o medo não filtrado, e pela primeira vez ela entendeu que ele não estava mais fingindo. Naquela noite, depois de fechar, Henrique ficou para ajudar na limpeza. O silêncio entre eles era pesado, mas não hostil. "Você não precisa continuar vindo," ela disse calmamente, limpando uma mesa. "Você fez sua parte. Você ouviu. Você pode voltar para sua vida." Henrique pousou uma pilha de cadeiras e encontrou o olhar dela. "Que vida?" ele perguntou simplesmente. "Você acha que eu tenho algo me esperando? Eu tenho dinheiro. Eu tenho uma empresa. Mas quando eu vou para casa, é apenas silêncio. Sem risadas, sem calor, nada que pareça real." Sua voz falhou ligeiramente, as palavras saindo com o peso de alguém que não falava honestamente há anos. "Você construiu algo aqui, Sofia. Você fez uma vida a partir do que eu destruí. E eu não consigo parar de querer fazer parte disso. Não para tomar, não para controlar, apenas para estar perto disso." As mãos de Sofia pararam. Ela queria dizer a ele que ele não podia dizer coisas assim, que ele não podia aparecer e falar como se o amor fosse algo que pudesse ser restaurado pelo arrependimento. Mas ela viu algo em seus olhos, um tipo de remorso que não era performático, não o tipo que vinha de culpa ou imagem, mas de perda. Ela desviou o olhar, piscando para conter as lágrimas que se recusava a deixar cair. "Eu não posso confiar em você," ela sussurrou. "Eu sei," ele disse. "Eu também não confiaria." A chuva havia parado e o som das ondas era levado pela porta aberta. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio, ambos sabendo que o perdão ainda estava longe, mas não mais impossível. Quando Henrique finalmente saiu, Sofia sentou-se em uma das mesas e olhou para as xícaras de café vazias. Seu coração era uma tempestade de confusão, dor, raiva e algo que ela não queria nomear. Ela havia jurado a si mesma que tinha parado de sentir qualquer coisa por ele, mas parte dela não conseguia ignorar a verdade de que as pessoas mudam, até mesmo aquelas que antes pareciam incapazes disso. Ela olhou para a porta onde ele estava parado e pensou na risada de Lucas, na maneira como ele olhava para Henrique com confiança aberta. Talvez fosse assim que as segundas chances realmente pareciam.
Não grandes gestos ou desculpas, mas pequenos momentos de honestidade, lentos e incertos, onde o amor tentava encontrar seu caminho de volta através das rachaduras de tudo o que havia sido quebrado. Uma nova manhã. O poder da família. As semanas que se seguiram trouxeram um ritmo inquieto que nenhum deles esperava. Henrique continuou aparecendo no café, às vezes ajudando atrás do balcão quando estava movimentado, às vezes apenas sentado em silêncio com um livro enquanto Sofia trabalhava. No início, ela disse a si mesma que permitia isso por causa de Lucas, que seu filho merecia conhecer o homem que lhe dera a vida, mesmo que ela não confiasse nele. No entanto, a cada dia que passava, ficava mais difícil fingir que essa era a única razão. Ela começou a notar pequenas coisas que corroíam sua raiva, como ele nunca levantava a voz, como era paciente com Lucas, como ficava até tarde para esfregar o chão sem ser solicitado. Ele não tentava mais impressioná-la, ele simplesmente existia ali, como se esperasse que ela decidisse se ele tinha permissão para ficar. Às vezes ela o pegava observando Lucas brincar, sua expressão tão suave que quase doía olhar. Ele havia construído impérios, mas agora estava contente em sentar no chão e colorir com um menino de 5 anos. Essa contradição a confundia e a comovia. Lucas o adorou instantaneamente. Para o menino, Henrique não era um CEO ou um estranho de um mundo de torres de vidro e reuniões intermináveis. Ele era apenas alguém que ouvia, que ria de suas histórias, que o ensinava a jogar uma bola sem errar todas as vezes. Uma tarde, quando estavam do lado de fora do café, Henrique ajudou Lucas a consertar a corrente de sua pequena bicicleta. Graxa cobriu suas mãos e ele riu quando Lucas tentou imitá-lo. Sofia observou da porta, sentindo algo desconhecido. Paz. Era um momento que ela nunca havia imaginado ver, mas parecia natural, quase certo. Ainda assim, toda vez que ela começava a baixar a guarda, sua mente a arrastava de volta para a memória da noite em que ele saiu, para as palavras que haviam cravado cicatrizes tão profundas que ainda doíam anos depois. Uma noite, depois de fechar, Sofia sentou-se com Henrique em uma das mesas enquanto Lucas dormia nos fundos. O café estava mal iluminado, o cheiro de café e canela pairando no ar. Pela primeira vez, nenhum dos dois parecia saber o que dizer. Finalmente ela quebrou o silêncio. "Você se arrepende?" Ela perguntou suavemente. Henrique olhou para cima de sua xícara, sua expressão ilegível no início, depois dolorosamente honesta. "Todos os dias", ele disse, "não há uma manhã em que eu acorde sem pensar no que eu perdi. Você, ele, a vida que eu poderia ter tido se eu não tivesse sido um covarde." Sua voz falhou ligeiramente, mas ele não desviou o olhar. "Eu pensei que era muito esperto para o amor. Eu pensei que isso enfraquecia as pessoas. Mas a verdade é que não sentir nada foi o que me arruinou." Sofia ouviu em silêncio, seu coração dividido entre a descrença e a compaixão. "Você me machucou", ela sussurrou. "Você quebrou algo em mim que levou anos para reconstruir." Ele assentiu, seu olhar firme. "Eu sei, e eu nunca vou pedir para você esquecer isso. Eu só quero que você saiba que eu vejo isso agora. Eu vejo o que eu fiz e eu sinto muito." As palavras pairaram entre eles pesadas, mas sinceras. Por anos, Sofia havia imaginado como seria um pedido de desculpas dele, mas ouvi-lo agora não trouxe a satisfação que ela esperava. Em vez disso, trouxe uma estranha tristeza, do tipo que vem quando uma ferida finalmente para de sangrar, mas ainda dói com a memória da dor. "Você não pode consertar tudo", ela disse calmamente. "Algumas coisas ficam quebradas." Henrique assentiu. "Talvez, mas às vezes as coisas quebradas ainda funcionam.
Elas apenas funcionam de forma diferente. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. O único som era o zumbido distante da geladeira e o ritmo suave da chuva começando novamente lá fora. Ela queria acreditar nele, mas o medo continuava sussurrando que acreditar significava arriscar tudo de novo. No dia seguinte, Sofia notou como Lucas havia começado a fazer perguntas sobre Henrique. Por que ele vem todos os dias? Ele é seu amigo? Ele pode vir conosco à praia? Ela tentou dar respostas cuidadosas, que não o confundissem, mas também não lhe dessem falsas esperanças. No entanto, a cada vez, a inocência nos olhos de Lucas a fazia perceber o quão injusto era esconder a verdade dele para sempre. Uma noite, enquanto caminhavam para casa juntos, Lucas parou de repente e perguntou: "Mamãe, eu tenho um pai?" A pergunta a atingiu mais forte do que ela esperava. Ela se agachou, afastando uma mecha de cabelo de seu rosto. "Você tem", ela disse suavemente. "Ele é o homem que te ama muito, mesmo que ele não estivesse aqui antes." Os olhos de Lucas se iluminaram. "Como o senhor Henrique?" Ela congelou por um momento, então assentiu lentamente. "Sim, como o senhor Henrique." Quando ela contou a Henrique o que havia acontecido no dia seguinte, ele ficou em silêncio por um longo tempo. "Ele perguntou por mim", ele disse finalmente, quase com medo de acreditar. Sofia assentiu, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu disse a ele a verdade." Ele olhou para baixo, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto tentava encontrar as palavras certas. "Obrigado", ele disse. "Você não precisava." Ela encolheu os ombros, tentando parecer indiferente. Ele merecia saber. Henrique sorriu fracamente, mas seus olhos brilhavam. "Eu vou garantir que ele nunca se arrependa de me conhecer." Naquela noite, quando Sofia trancou o café, ela encontrou Henrique esperando do lado de fora. O ar estava fresco, o som das ondas ecoando à distância. Ele olhou para ela com um tipo de determinação tranquila. "Você não precisa me perdoar", ele disse. "Eu entendo se você nunca o fizer. Mas, por favor, não me exclua mais. Deixe-me estar aqui, mesmo que seja apenas em pequenos gestos. Deixe-me conquistar isso." Sua voz era firme, mas vulnerável. Sofia não respondeu imediatamente. Ela o observou. O homem que antes era tão intocável, agora parado diante dela, despojado de tudo, exceto sinceridade. Ela queria se proteger, manter as paredes que havia construído de pé, mas algo dentro dela se moveu. Talvez fosse a maneira como Lucas sorria agora, ou a maneira como o café parecia menos vazio quando Henrique estava lá. Talvez fosse simplesmente a hora. Ela respirou fundo e disse calmamente: "Eu não posso prometer nada." Ele assentiu, o alívio piscando em seus olhos. Isso é o suficiente. Enquanto ele se afastava, as luzes da rua projetavam longas sombras na estrada e, pela primeira vez em anos, Sofia sentiu algo frágil, mas real, florescendo dentro dela. Não perdão? Ainda não, mas a possibilidade dele. Onde o perdão cria raízes. A família Barreto. O sol de verão pairava baixo sobre Búzios, derramando luz dourada sobre o porto e pintando a água em tons de fogo e vidro. Sofia estava do lado de fora do café, pendurando uma pequena placa que dizia "Fechado para evento privado", enquanto Lucas corria ao redor dela, perseguindo bolhas que flutuavam no ar quente. Era o 6º aniversário dele, e o pequeno café estava cheio de risadas, balões e o cheiro de bolo de baunilha. Pela primeira vez em anos, a risada de Sofia veio fácil, não forçada e desprotegida. Henrique a ajudou a montar tudo naquela manhã. Ele ficou quieto na maior parte do tempo, apenas seguindo a liderança dela,
mas havia uma calma nele agora, uma alegria silenciosa que vinha de estar exatamente onde ele queria estar. Ele havia aprendido a ocupar menos espaço, a se mover suavemente, a deixá-la respirar sem exigir nada em troca. Observando Lucas apagar a vela cercado pelas pessoas que o amavam, ele sentiu algo em seu peito finalmente se acalmar. Ele havia perdido os primeiros anos da vida de seu filho, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse fazer parte do resto. Depois que os convidados foram embora, o café ficou quieto novamente, cheio apenas do som distante das ondas lá fora e do zumbido suave do ventilador de teto. Lucas havia adormecido em um dos bancos, sua mãozinha agarrando o avião de brinquedo que Henrique havia lhe dado. Sofia estava perto do balcão, limpando as últimas migalhas de bolo, quando Henrique se aproximou e lhe entregou uma xícara de chá. Ela hesitou por um momento antes de pegá-la. "Você não precisava fazer tudo isso", ela disse suavemente. "Você já fez o suficiente." Henrique balançou a cabeça, sua voz baixa. "Não, eu não fiz. Eu não acho que jamais poderei fazer. Mas eu queria que hoje fosse sobre ele e sobre você. Você construiu algo bonito, Sofia. Você merece ser feliz." Ela olhou para ele então. Realmente olhou. E pela primeira vez, ela viu não o homem que a havia deixado, mas o homem que havia ficado desta vez. Não havia arrogância em seus olhos, nem orgulho. Apenas amor, quieto e constante, como a maré que nunca para de retornar à costa. Eles ficaram sentados juntos por um tempo, nenhum dos dois falando, ambos observando o menino que havia mudado tudo. O luar escorregou pelas janelas, prateando as bordas das mesas e cadeiras. "Sabe", ela disse finalmente, sua voz mal um sussurro. "Eu costumava imaginar o que eu diria se alguma vez te visse de novo. Eu pensei que gritaria, ou choraria, ou diria que te odiava." Henrique olhou para ela com dor silenciosa. "Você teria razão em fazê-lo." Ela sorriu fracamente, um sorriso triste e bonito. "Mas quando eu te vi naquele dia no café, eu não senti raiva. Eu apenas senti cansaço. Eu pensei que já havia enterrado cada pedaço seu. Eu estava errada." Ela pousou a xícara e encontrou o olhar dele. "As pessoas mudam, Henrique. Eu vejo isso agora. Mas as feridas também. Elas desaparecem, mas deixam marcas." Ele assentiu, sua voz rouca. "Então me deixe viver com as marcas. Deixe-me conquistar meu lugar em sua vida, mesmo que seja apenas como pai de Lucas. Isso seria o suficiente para mim." Ela o estudou por um longo momento, e naquele silêncio, algo não dito passou entre eles, um reconhecimento compartilhado de tudo o que eles haviam sobrevivido. "Você não precisa mais conquistar", ela disse calmamente. "Você já conquistou." Os olhos dele se arregalaram ligeiramente, como se ele não tivesse certeza se tinha ouvido direito. Ela esticou a mão sobre a mesa, seus dedos roçando a mão dele. "Eu te perdoo", ela sussurrou. Não foi dramático, sem lágrimas ou palavras trêmulas, apenas a verdade dita simplesmente. Henrique fechou os olhos por um momento, sua respiração tremendo, como se o peso dos anos tivesse subitamente se levantado. Quando ele os abriu novamente, havia luz ali, algo inquebrável. As semanas seguintes pareceram o início de um novo capítulo em vez do fim de um. Henrique ficou em Búzios, não como um estranho, mas como alguém que finalmente pertencia. Ele e Sofia avançaram lentamente, cautelosamente, não tentando consertar o passado, mas construir algo real a partir do presente. Ele levava Lucas para a escola, aprendeu a cozinhar mal o café da manhã e passava as noites ajudando Sofia a fechar o café. Às vezes eles brigavam, às vezes riam, mas a diferença agora era que eles ficavam.
O amor entre eles não veio em grandes gestos ou declarações grandiosas, veio em pequenos atos silenciosos. Uma xícara de café compartilhada, uma mão no ombro, o som da risada de Lucas ecoando pela cozinha. Uma noite, eles se sentaram juntos na praia, Lucas construindo um castelo de areia perto da beira da água. O sol se pôs no horizonte e o mundo ficou dourado e suave. Henrique olhou para ela, o vento bagunçando seu cabelo, e disse: "Você estava certa, sabia? O amor não é uma fraqueza, é a única coisa que dura." Sofia se virou para ele, sorrindo fracamente. "Sempre foi. Você só teve que aprender do jeito mais difícil." Ele riu, seus olhos nunca deixando os dela. "Eu acho que esse era o único jeito que eu poderia ter aprendido." Ela se encostou nele então, não como uma mulher se rendendo, mas como alguém finalmente se permitindo descansar. Enquanto as ondas rolavam e a risada de Lucas enchia o ar, Henrique a abraçou e respirou o cheiro do mar. O homem que antes acreditava ter tudo, finalmente entendeu o que significava ter o suficiente. A dor, a perda, os anos separados, tudo isso os havia levado até aqui, a este momento, onde o perdão havia tomado a forma de uma família. Em algum lugar fundo, Sofia sabia que a vida nunca seria perfeita, mas não precisava ser. Era real, era deles, e isso era mais do que o suficiente.